Portanto, hoje vamos falar sobre um caso polêmico que voltou à tona recentemente em razão de uma declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino. É o caso Robinho. Vamos lembrar que Robinho foi condenado na Itália pela prática do crime de estupro. Veja bem, essa condenação já tem trânsito em julgado, ou seja, a sentença contra o jogador é imutável, não cabe mais recurso. O que a justiça italiana está fazendo? A justiça italiana apresentou um pedido no Ministério da Justiça querendo a transferência da execução da pena, ou seja, a execução da pena passaria a ocorrer aqui no Brasil. Robinho, então, é julgado, condenado com trânsito em julgado lá na Itália, mas a execução da pena ocorre aqui no Brasil. E a pergunta que se faz é: Robinho, efetivamente, vai cumprir pena no Brasil pelo crime pelo qual foi condenado na Itália? Sim ou não? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O primeiro ponto é que nós temos que entender que brasileiros natos não podem ser extraditados. Ou seja, o Brasil jamais vai extraditar um brasileiro nato para responder a um processo criminal em outro país ou mesmo para cumprir uma pena após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, a Itália pretender a extradição do Robinho é algo que jamais vai ocorrer. Enquanto Robinho estiver no Brasil, portanto, a Itália não vai conseguir diretamente executar, fazer com que a pena seja cumprida. Se Robinho estivesse na Itália, estaria preso cumprindo a pena que foi decretada para ele. Se Robinho estiver em outro país, não o Brasil, e esse país tiver um acordo de cooperação em matéria penal, aí eventualmente pode ocorrer a extradição do Robinho para a Itália. E tem um procedimento também mais simplificado na Europa, caso o Robinho esteja em algum dos países europeus. No Brasil, a coisa funciona de forma diferente. Nós temos sim também um procedimento para transferência da execução da pena, ou seja, alguém condenado em outro país cumprindo a pena aqui no Brasil. Existem uma série de requisitos para que isso ocorra. Evidentemente, o mais importante é que o crime que foi praticado no país estrangeiro também seja aqui no Brasil, ou seja, fatos praticados em outro país onde houve a condenação também sejam fatos que sejam efetivamente considerados crime no Brasil. Precisa ter essa igualdade com relação ao tratamento penal destas condutas. Se for crime no país onde houve a condenação e não for crime no Brasil, não haverá possibilidade de transferência de execução da pena. Isso é um requisito extremamente importante. Nós temos um outro requisito também que é super importante, que é justamente a necessidade de existência de um acordo entre os dois países ou uma promessa de reciprocidade. Ou seja, tem que existir previamente ao pedido de transferência de execução de pena este acordo. E o mais importante é que nós nunca vamos extraditar brasileiros. Quais são os pontos nevrálgicos no caso do Robinho? O primeiro deles é justamente com relação ao acordo. Existe um acordo entre Brasil e Itália, no entanto, este acordo não prevê questões relacionadas à transferência de execução de pena, matéria penal. Portanto, o entendimento é que não teríamos um dos requisitos fundamentais para que fosse processado o pedido de execução desta pena aqui no Brasil, ou seja, a sua transferência para o Brasil, porque não temos um acordo nem uma promessa de reciprocidade entre Brasil e Itália em matéria penal, sobretudo para transferência de execução de pena. Então esse é um ponto extremamente relevante. Mas nós temos um outro ponto, que aí eu entendo que é o ponto mais delicado, que está na lei de imigração. Aliás, a lei de imigração, ela é posterior ao caso Robinho. No entanto, o que a lei de imigração faz é justamente tratar de forma um pouco mais detalhada a impossibilidade de extradição, quando ela reforça essa impossibilidade que está lá na Constituição
da República Federativa do Brasil, mas ela vai trazer hipóteses em que pode ocorrer a transferência da pena, ou seja, a transferência da execução da pena pode sair do país onde houve a condenação e vir para o Brasil. E aí é que nós temos um grande imbróglio jurídico. Por quê? Porque lá na lei de imigração, um dos requisitos, pelo que se tem da leitura deste artigo, é que somente seria possível a transferência da execução da pena nos casos em que fosse possível também a extradição. Ou seja, eu não poderia fazer a transferência de execução de pena se não fosse possível também a extradição. E aí é o grande impasse, porque o Brasil não extradita brasileiros natos, como é o caso do Robinho. Segundo esta lógica, como para aplicação da transferência da execução da pena necessariamente tem que ser um caso em que seria possível a extradição, logo Robinho não poderá cumprir a pena aqui no Brasil, o procedimento de transferência de execução de pena não seria admitido ou julgado prejudicado por não ser possível a sua extradição, sendo que a transferência só seria aplicada nos casos em que a extradição fosse permitida. Esta é a regra geral, certamente nós vamos ter aí alguns embates jurídicos, tem uma série de outras questões que circundam toda essa temática, mas eu julgo que os pontos mais importantes são justamente esses. A inexistência de um acordo entre Brasil e Itália prevendo esse tipo de cooperação em matéria penal que permita a transferência da execução da pena, e o outro, que é extremamente relevante, uma questão legal, legislativa, que está lá dizendo muito claramente, no artigo que trata da possibilidade da transferência da execução de pena, deixar claro que ela somente seria cabível nos casos em que também fosse cabível a extradição. Brasileiros natos não podem ser extraditados, portanto, em tese, não caberia a transferência da execução da pena. Então é muito difícil superar esses obstáculos para que efetivamente o Robinho cumpra pena aqui no Brasil. O procedimento é agora, lá no Ministério da Justiça, tem um departamento específico para isso, que vai à Secretaria de Justiça, que vai analisar, tem um departamento dentro da Secretaria de Justiça que vai analisar esse pedido para determinar se ele pode ser processado ou não, basicamente ver se os requisitos para o processamento estão presentes ou não, sobretudo a existência desse acordo ou promessa de reciprocidade, e quem julga o pedido de transferência de execução de pena é o STJ. É ele que vai dar a palavra dizendo se pode ou não ocorrer a transferência da execução da pena do jogador Robinho. E, evidentemente, nós vamos ter a possibilidade de recursos contra essa decisão que serão apreciados pelo STF. E aqui tem um ponto super interessante. Muitas vezes, em razão da dificuldade da transferência da execução da pena, o que alguns países fazem é a transferência justamente do processamento do caso, do julgamento. Então, antes mesmo de ter uma decisão final e definitiva, esses países preferem abrir um procedimento de transferência do caso para o país onde se encontra o acusado e de onde ele é natural, justamente para superar o obstáculo da possibilidade ou não da extradição e até mesmo do cumprimento da pena no exterior. É claro que para que houvesse essa possibilidade, outros requisitos também são analisados. Mas no caso Robinho, em nenhum momento se cogitou transferir a competência do julgamento da justiça italiana para a justiça brasileira. Ou seja, ao invés de ser processado e julgado na Itália, o Robinho seria processado e julgado no Brasil. Evidentemente, seria muito mais fácil depois, na eventualidade do jogador ser também condenado, cumprir com a execução da pena localmente. Mas nós teríamos também vários outros obstáculos para a transferência do processo e do julgamento da Itália para o Brasil. Então, qual o resumo desse vídeo de hoje? O resumo vai ser muito, muito difícil, considerando o texto legal vigente, fazer com que Robinho
cumpra efetivamente a pena aqui no Brasil por meio desse instrumento que é a transferência da execução da pena. E basicamente por dois principais argumentos. Existem outros, mas dois principais argumentos. A inexistência de um acordo ou de uma promessa entre Brasil e Itália que tenha a previsão de questões criminais, sobretudo de transferência de execução de pena, e o fato da legislação brasileira deixar claro que a transferência da execução da pena só pode ser aplicada quando for também aplicável a extradição, e que não é o caso de brasileiros natos.